agora está ao vivo. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações, hoje e sempre. Mais uma vez pedimos licença para entrar nas casas de vocês, através da nossa mensagem, pela Casa Obreiros do Evangelho. Hoje nós escolhemos um tema da história do nosso país, baseada também no livro espírita, Confidências de um Inconfidente. Então eu vou dividir a minha fala em dois momentos. Primeiro eu vou fazer uma parte histórica e depois nós vamos ao livro propriamente dito. Para podermos começar então, eu peço que todos elevem o pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, aos mentores da Casa Obreiros do Evangelho, que nos iluminem, que nos protejam, que nos ajudem nesse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, tua vontade assim na terra como em toda parte. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos na tentação nem na maldade, que assim seja. Então nós vamos, na noite de hoje, analisar então a Inconfidência Mineira através desse livro, que foi escrito então, ou ditado na verdade, por Tomás Antônio Gonzaga, e ele foi então psicografado pela médium Mariluza Moreira Vasconcelos. Então ele é um romance espírita e ele traz para nós a história do Tomás Antônio Gonzaga e da Maria Doroteia. Para quem já estudou lá na língua portuguesa, em literatura, ele mostra
a história então de Marília de Dirceu, as cartas chilenas. Então, o fundo da história é o romance de Tomás Antônio Gonzaga e da Maria Doroteia, mas na verdade ele está narrado então através da Inconfidência Mineira. Vamos lá então. A bandeira que os Inconfidentes idealizaram para ser a bandeira da República de Minas Gerais. Então a região de Minas no passado ela era bem maior do que nós compreendemos hoje no mapa do Brasil. São Paulo pertencia a Minas Gerais e só vai separar tempos depois. Então uma região muito rica, com pedras preciosas, com muito ouro, mas que de tanta exploração foi se escasseando. Então nessa escassez do ouro, a coroa portuguesa, para não perder então os seus lucros, estipulou a derrama. Então a derrama era a cobrança dos impostos atrasados. Tudo que você tivesse devendo de impostos para a coroa portuguesa, numa data tal, na decretação dessa derrama, você tinha os seus bens confiscados. Então os Inconfidentes começaram então a lutar, queriam na verdade lutar, porque a rebelião não chegou a sair do papel, contra a cobrança então dessa derrama. Então na parte da história, nós temos que a Inconfidência Mineira, também referida como Conjuração Mineira, ela foi uma conspiração de natureza separatista, que nós já vamos ver nos outros slides ali, que nós tivemos algumas rebeliões de caráter nativista, onde era só modificar a situação da população do Brasil colônia. Já a Inconfidência Mineira não, ela queria romper com Portugal, então trazer a República para o nosso país. Ocorreu na então Capitania de Minas Gerais, Estado do Brasil, entre outros motivos, contra a execução da derrama e o domínio português, sendo reprimida pela coroa portuguesa no ano de 1789, século XVIII. Lá na Europa estava ocorrendo a Revolução Francesa, o rei da França ia ser destituído. Então, temendo que isso também atingisse o Brasil, as represálias contra quem fosse contra a coroa portuguesa foram enormes. Essa revolta, ela foi organizada pela elite socioeconômica de Minas. Então, ela não teve um caráter popular. Para vocês terem uma ideia, o mais simples ali dos Inconfidentes era o Tiradentes, que ele era um alferes do exército. Então, os demais eram advogados, eram pessoas cultas e ricas. Então, o mais pobrezinho, e o que levou, ficou depois com a única pena imposta pela rainha Dona Maria I, foi então o José Joaquim da Silva Xavier, sob a alcunha então de Tiradentes. Acabou sendo descoberta pela coroa portuguesa antes de ser iniciado. E Tiradentes então foi um dos envolvidos nessa trama. Por que ela foi denunciada? Um dos Inconfidentes traiu os seus companheiros, em troca do perdão das suas dívidas, para ele não ter que entregar os seus bens lá quando ocorresse a derrama. Ele contou então o que eles estavam tramando, e a represália foi bastante forte por parte da coroa portuguesa. Esse é o Tiradentes, até quando nós vemos foto dele, com a corda no pescoço, cabelo comprido. Se vocês tiverem a curiosidade de ler esse livro, ele tem em PDF na internet, ou você pode comprar por site também, e até eu vou ler depois a pena imposta ao Tiradentes. Quando ele foi para ser enforcado, um dia antes ele teve que se confessar, e ele teve a sua barba e o seu cabelo raspado. Então, não é essa a imagem do Tiradentes, que nós temos nos livros, não é essa a verdadeira, na hora que ele foi então para a forca. Então, ele tem uma suposta imagem para mostrar um herói. Quando foi instituída a nossa república no ano de 1889, tinha que ter algum herói. Então, o herói que eles pegaram foi o Tiradentes, então, por lutar então, para a implantação da república também. A Capitania de Minas era a capitania mais rica do nosso país, geralmente pela extração do ouro e de diamantes então na região. A exploração trouxe uma enorme riqueza e fez com que a capitania de Minas Gerais crescesse bastante aos olhos da coroa portuguesa, que viu então a sua atenção redobrada para esse local no século XVIII. E a relação entre os habitantes da capitania e a coroa começou a demonstrar sinais de desgastes. Por quê? O livro se inicia com a revolta Filipe dos Santos em 1720.
A revolta Felipe dos Santos ela foi de caráter nativista, como eu já falei para vocês. Então, tivemos a separatista e a nativista. Na época aqui da revolução, da revolta do Felipe dos Santos, nós vamos ver que eles estavam questionando a criação das casas de fundição. O que era isso? Era o local onde todo o ouro que é encontrado era levado para ser derretido, transformado em barra, levar o símbolo real para daí então ser entregue à coroa. Já tirado a quinta parte que pertencia à coroa portuguesa, que era o imposto do quinto, sem arrobas, né? Nós vamos ver depois que essas 100 arrobas anuais eles tinham que entregar então para a coroa portuguesa de ouro. E as minas estavam ficando escassas. Então por isso que vai ter esse novo imposto, que é a derrama, que vai gerar então todo esse confronto. Existiu no Brasil colônia então revoltas nativistas, então nós temos alguns exemplos aqui, ó. Beckmann, então a revolta de Beckmann foi no Maranhão em 1684. E a gente vai ver que o motivo dela era a Companhia das Índias Ocidentais não trazia o número de escravos suficientes e também pelo preço do óleo, né, que eles então fizeram essa rebelião. A Guerra dos Emboabas também foi em Minas Gerais. A gente vai ver que é pela disputa das terras, quem tinha direito de explorar o ouro, se quem já morava ali ou os estrangeiros que vinham de fora. Tivemos a dos Mascates, que foi em Pernambuco. Na verdade, foi uma rivalidade entre a cidade de Pernambuco e Olinda. Olinda era a capital nessa época, e então povoado e vila. Então, essa disputa para ver quem era mais importante dentro do cenário de Pernambuco. E a Felipe dos Santos, que é o início, então, desse livro, que nós já vamos conversar sobre ele. E as de caráter separatistas é a Inconfidência Mineira, que queria, então, romper com a coroa portuguesa, e a Conjuração Baiana, que foi alguns anos mais tarde, 1798. Baiana, porque então ocorreu na Bahia. Essa sim, primeira rebelião de caráter popular, onde a maioria dos participantes eram pessoas simples, pessoas pobres, ex-escravos, então pessoas comuns do dia a dia de uma cidade. Em 1720, por exemplo, aconteceu a Felipe dos Santos, que vai iniciar o livro, como eu falei, motivada pela insatisfação da população local com os altos impostos cobrados pela coroa portuguesa. Em 1789, também em Vila Rica, que hoje se chama Ouro Preto, vai eclodir então a Inconfidência Mineira. Os rebeldes tinham em mente que os impostos cobrados por Portugal eram excessivos, mas também estavam imbuídos de outros ideais, como a separação de Minas Gerais e a instituição então de uma república, então o rompimento total do Brasil com Portugal. O estopim para deflagrar então essa rebelião se deu nos governos de Luiz da Cunha Menezes e do Visconde de Barbacena. Ambos eram governadores então da capitania de Minas Gerais. O primeiro teve uma administração corrupta que prejudicou interesses da elite local para favorecimento de seus amigos pessoais. E na administração do Visconde de Barbacena, foi enviada uma ordem para realizar então o cumprimento da cota de ouro anual, que era estipulada pela coroa, que é a chamada derrama que eu já comentei com vocês. Então, essa cobrança da derrama, que são os impostos atrasados, é que fez então com que essa elite brasileira começasse a se reunir, pois muitos deles estudaram na Europa, estavam tendo informações do movimento na França, dos ideais de igualdade, liberdade, fraternidade. Então eles queriam instituir isso aqui no Brasil também. A cobrança obrigatória com o objetivo de alcançar as 100 arrobas de ouro. Então esse era o imposto que a coroa portuguesa cobrava. Se você não tivesse as 100 arrobas de ouro, durante a decretação dessa derrama, então durante o ano você não alcançou as 100 arrobas, o que acontecia? Os soldados reais vinham então até a sua casa e tudo que você tivesse de valor eles empenhoravam para poder pagar então a sua dívida. Então isso causou indignação, porque a economia local estava em crise, em virtude da queda na quantidade do ouro extraído. A possibilidade de uma derrama alarmou a elite local e antecipou os preparativos para uma revolta contra a coroa portuguesa. Os conspiradores planejavam iniciar a revolta para o dia em que a derrama fosse deflagrada.
Mas a gente vai ver depois que como ela não aconteceu, teve denúncias então para a coroa dizendo que ia ter esse movimento, o movimento foi suspenso só. Então as reuniões secretas que organizavam e divulgavam os princípios dessa revolta contra Portugal estenderam-se durante anos, mas o movimento não chegou nem ao ponto de ser deflagrado. Isso porque, antes mesmo de sua deflagração, denúncias levaram ao conhecimento da coroa de que uma conspiração aconteceria. Então, foram 6 denúncias no total, mas a mais importante, a mais completa, com todos os planos detalhados, foi por Joaquim Silvério dos Reis. Então, Joaquim José da Silva Xavier é o nosso Tiradentes. O outro Joaquim, que é o Joaquim Silvério dos Reis, foi o traidor, vamos dizer assim, dos Inconfidentes. Ele também era um dos Inconfidentes, mas para poder se livrar então da cobrança dos impostos atrasados, ele contou, ele denunciou o que os companheiros iriam fazer. O Visconde de Barbacena recebeu 6 denúncias a respeito de uma conspiração em curso nas Minas Gerais. A denúncia mais importante foi realizada então, como eu comentei com vocês, por Joaquim Silvério dos Reis. Silvério dos Reis estava envolvido com a conspiração e devia grandes somas de dinheiro à coroa portuguesa e acabou denunciando então o movimento organizado pelos Inconfidentes como uma forma de ter suas dívidas perdoadas. Se nós nos remetermos à época de Jesus, a gente vai ver que é meio parecido. Então alguém, para se livrar dos impostos, foi lá e denunciou Jesus, assim como agora na Inconfidência Mineira, alguém também, para ter as suas dívidas perdoadas, denunciou o movimento que iria separar então o Brasil de Portugal. O relato de Silvério dos Reis deu todos os detalhes da estratégia da Inconfidência e permitiu que autoridades coloniais planejassem a repressão contra os envolvidos. Visconde de Barbacena ordenou então a suspensão da derrama e deu início às prisões e interrogatórios. Então, todo o processo de julgamento dos presos por envolvimento na conspiração estendeu-se por 3 anos. Olha a forma como eles fizeram uma tortura psicológica nesses Inconfidentes. Todos eles não sabiam ainda quais eram as suas penas. Ficaram 3 anos trancafiados, Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro, ele era o que mais fazia a propaganda do movimento, então eles queriam reunir outras capitanias do nosso país para ajudar não só a Vila Rica, Minas Gerais, vamos dizer assim, mas outros locais também ele queria que viessem para lutar com eles e separar definitivamente então o Brasil de Portugal. Demonstrando então a forma de poder da coroa para desencorajar então outras conspirações do tipo. Imagine, lá na Europa estava ocorrendo a Revolução Francesa. A gente vai ver que lá foi em julho que nós tivemos a queda da Bastilha, tivemos a deposição do rei. O que vocês acham que a coroa portuguesa aqui estava pensando nesse momento? Embora um pouco antes, porque foi em abril, mas dá para a gente ver que a conspiração tanto na Europa estava ocorrendo, como também no Brasil. Então, temendo o que aconteceria com Portugal e Brasil, a coroa portuguesa então estipulou as penas que nós já vamos ver descritas no livro. As condenações foram as mais diversas. Então, no primeiro momento, a rainha, que era a Dona Maria I, ela deu a pena de morte para todos. Tinha padres envolvidos, tinha o Cláudio Manuel da Costa, que também era um advogado e era poeta, o Tomás Antônio Gonzaga, que era o intendente na época aqui de Minas Gerais, da capitania de Vila Rica, tínhamos Alvarenga Peixoto, muitas pessoas, inclusive lá o Joaquim José da Silva Xavier, que era o Tiradentes, e o Joaquim Silvério dos Reis. Então, o Joaquim Silvério entregou, ganhou dinheiro, zarpou de Minas Gerais, saiu dali de Vila Rica. Os demais ficaram então 3 anos na masmorra e depois então quando veio em 1792, então foi em 1789 que foi deflagrado a denúncia. Até 1792, em abril de 1792, que nós vamos ter então a execução. Então, nessa época, a rainha mudou um pouco a sua versão de punição. E o que ela fez?
ela instituiu a pena de degredo. O que é ser degredado? Você é banido do país, você é exilado. Então, Tomás Antônio Gonzaga, alguns padres, aconteceu isso. O Tomás Antônio Gonzaga, ele foi expulso para a África, ele foi para Moçambique. Prisão perpétua para alguns, e a condenação à forca. Mas desses condenados à forca, apenas o Tiradentes, então, que teve a sentença, né, finalizada. Tiradentes acabou sendo enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Foi, então, esquartejado e as partes do seu corpo foram espalhadas pela estrada que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais. Ou seja, ele foi preso, torturado lá na masmorra, ele foi, sua cabeça raspada, sua barba também raspada, ele veio, né, para Vila Rica, onde foi geralmente feita essa forca, vamos dizer assim, onde ele teria sido a sua prisão decretada. Ele vai ter essas partes esquartejadas, a cabeça ficou em Vila Rica, já vai aparecer numa foto ali o local onde a cabeça ficou. As partes do seu corpo ficaram, então, no trajeto que ligava Minas Gerais até a capitania do Rio de Janeiro, numa forma de mostrar o poder da coroa para que ninguém mais fizesse rebelião, para que ninguém mais fosse contra o que a coroa portuguesa estava, então, estipulando. Numa praça central de Vila Rica, e lá permaneceria até apodrecer. O que acontece? A maioria desses inconfidentes eram maçons, inclusive padres. Então, a maçonaria existia também dentro da Igreja Católica. Tempos depois que um papa falou que era proibido os padres ser maçons, mas nessa época aqui, muito deles eram. Então, no dia em que foi a guarda de 2 soldados que eram maçons, a cabeça do Tiradentes desapareceu. Segundo o guia que nós tivemos lá em Vila Rica em dezembro passado, segundo o guia, esses soldados retiraram a cabeça e fizeram então um enterro digno, né, de alguém como o alferes José Joaquim da Silva Xavier. Então eles têm uma lenda lá, que são as choradeiras, então, essas mulheres que pegaram, mas não é nada disso não. Ela foi retirada pelos vamos dizer assim, pelos simpatizantes da maçonaria, e ela foi então enterrada. Mas era para você, imagine você passar pela praça e ver aquela cabeça lá pendurada, os pássaros, né, fazendo a alimentação. Então, nos livros de história, diz que não sabe o paradeiro até hoje. Mas lá, em visita a Minas Gerais, supostamente o nosso guia mostrou o local aonde então a cabeça de Tiradentes estava enterrada. No livro mesmo ele narra alguma coisa mais ou menos parecido com o que o guia falou. A Conjuração Mineira, ela foi uma das mais importantes revoltas organizadas contra a coroa portuguesa e mostrou então a disposição dos colonos de romper esse laço que unia Portugal ao Brasil. Os ideais republicanos no seio da principal capitania brasileira começou a existir. Tanto que tempos depois, né, quando veio a família real para o Brasil, em 1808, e depois quando Dom João voltou até Portugal, a gente vai ver que pouco tempo depois, 1822, realmente, né, nós tivemos essa separação. Não foi a instituição da República, mas foi o rompimento com Portugal, onde nós tivemos então a figura do Pedro I como o primeiro imperador do Brasil. Mas já éramos então independentes, não mais, né, subalternos à coroa portuguesa. Esse é o livro, então, Confidências de um Inconfidente. Conto para vocês que, como professora de história, a gente mergulha nesse livro. Apesar de ser um romance, né, eu gosto muito de ler romances espíritas. Quando eu voltei para casa ao seu César, ele me deu uma pilha de livros. Ele me deu esse para eu ler, que nós tínhamos lá na Casa Espírita. Ele deu há 2000 anos, que retrata a vida do Emmanuel. Ele deu 50 anos depois, Ave Cristo. Ele deu também Paulo e Estevão. E tem mais um também, que ele deu nessa época, junto para eu fazer a leitura, que era As Margens de Tigre e Eufrates. Então são romances espíritas, muitos deles assim que abordam temas que nos fazem viajar, né, pela imaginação. Então, para nós podermos fazer ali a introdução ao que o livro contempla, a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó. Então, Vila Rica,
século XVIII, no passado, Ouro Preto, como ela é chamada hoje. Então, a Vila Rica da revolta de Felipe dos Santos, a Vila Rica da Inconfidência Mineira, hoje chama-se Ouro Preto. E hoje ela está assim. Então, aqui é o local onde a cabeça do Tiradentes foi colocada para ficar em exposição. É a praça principal lá de Ouro Preto. Lá é o Museu da Inconfidência. Então, agora a história dos Inconfidentes está lá dentro para ser contada. Infelizmente, nós não pudemos entrar por causa da pandemia, então muitas coisas estavam fechadas, nós pudemos apenas visitar por fora. Mas sério, gente, vale a pena. É muito linda a história, você mergulhar na história, ainda mais você lendo o livro, conhecendo a história, eu como professora de história, você ir no local, observar, né, ver com seus próprios olhos o que os livros estão dizendo. As ruas de Vila Rica, ou seja, Ouro Preto, as ruas íngremes, bastante íngremes na verdade, mas maravilhosas, vale a pena. Aqui essa igreja, do lado de cá, era a casa do pai do Antônio Francisco Lisboa, que nós conhecemos pela alcunha de Aleijadinho. Então, essa igreja foi o pai do Aleijadinho quem construiu. Aqui é a igreja, então, de São Francisco de Assis. Essa igreja, gente, essa nós entramos. Tem um museu do Aleijadinho ali dentro, que daqui a pouco a gente vai ver algumas fotos dela no seu interior. Mas antes de nós vermos as fotos, eu quero tomar a liberdade de ler para vocês um pouquinho, já que nós estamos sob a ótica do livro Confidências do Inconfidente, vamos ver um pouquinho então como que é narrado dentro desse livro. Então ele começa assim: estávamos no ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1720. Então, no ano em que ocorreu a revolta de Felipe dos Santos. E eles estavam, então, nesse dia, eles estavam para fazer visitas ao local e chegaram bem no momento onde iria assistir à execução de Felipe dos Santos. Observem a execução de Felipe dos Santos e depois comparem um pouquinho com a execução do Tiradentes. O suplício foi atar o paciente à cauda de 4 cavalos montados por algozes que os tocavam cada um para o seu lado. Este fato se deu no fundo de Ouro Preto, onde funcionava a Câmara, e não na Praça Tiradentes, que ainda existia. Então não foi nesse local, foi um outro mais para frente, onde ocorreu então a pena imposta ao Felipe dos Santos. Lavrada a sentença cruel, amigos socorristas se desvelavam ao lado do infeliz Marte, Felipe dos Santos, cujos despojos eram condenados a serem arrastados pelas ruas, levados por fogosos cavalos a desfigurar-lhe totalmente o corpo, esfacelando no galope dos animais as carnes e as vísceras. Antes de ser cumprida a sentença, nosso grupo o cercou carinhosamente, aplicando-lhe passes de reconforto e buscando apaziguá-lo com seus algozes. Então, Felipe dos Santos daí é retirado, né, pelos benfeitores espirituais, ele é levado então ao plano espiritual, e o Tomás Antônio Gonzaga, acompanhado do irmão José, também voltam para o plano espiritual, aonde eles vão ter então um encontro. E nesse encontro, no livro, ele aparece como alistamento dos inconfidentes. Então foi o local onde várias raças, várias etnias se faziam presente, plasmando seus corpos fluídicos e tornando-se visíveis aos nossos olhos. Então conta aqui no livro que nessa reunião no plano espiritual, além do Tomás Antônio Gonzaga, além do irmão José, estava presente Mahatma Gandhi, estava presente o Joaquim José da Silva Xavier, estava presente o Joaquim Silvério dos Reis, Padre Nóbrega, Padre Anchieta, então até o Zumbi dos Palmares lá estava presente. E iriam então fazer, né, convocar quem queria vir renascer na antiga Vila Rica, para então fazer parte da chamada Inconfidência Mineira. Acaso não existe, nós já conversamos bastante sobre isso. Aí, passado um pouquinho para frente do nosso livro, já que ele narra então todo esse processo
de como eles vieram, como ele se formou, ele nasceu aqui, mas ele foi para Portugal para estudar, porque era lá então que se formava em Direito. Aqui do Brasil nós não tínhamos ainda universidade de Direito, igualmente tínhamos escolas, né? Mas então ele narra toda essa perspectiva do Tomás Antônio Gonzaga, a sua trajetória e a trajetória de alguns dos elementos que aqui aparecem então como inconfidentes também. Aí, para nós irmos para a parte relacionada à morte de Tiradentes, ele traz assim no livro: no oratório da cadeia, panos pretos e cruz pendente do altar só estavam naquele dia 20 de abril de 1792, o Tiradentes, uns guardas e 2 frades que o tentavam consolar. De madrugada, às 4 horas, após uma noite indormida, chegou ao alferes o barbeiro. Lembra que eu contei que ele teve a cabeça e a barba raspada? Então não é aquela imagem que nós temos ali, não. Raspou-lhe os cabelos e a barba. Em seguida, um meirinho tirou-lhe as roupas e fê-lo vestir a serapilheira branca e alva dos condenados, cujas mangas eram cosidas nas extremidades com cordas que se amarravam em nós. Foi ouvido então em confissão por Frei Raimundo, que lhe fez a missa e ministrou-lhe a extrema unção. Já raiava o dia 21 de abril de 1792, um sábado de sol esplêndido, sendo Portugal regido por Dona Maria I, o vice-rei Dom Luís de Castro, conde de Resende, e logo mais seria então executada a sentença. Pela manhã, logo cedo, estavam todos com seus fardamentos de gala, os cavalos todos enfeitados com fita cor-de-rosa nas crinas e mais nas espingardas, baionetas dos soldados. Os arreios de prata das maiorias haviam sido polidos que brilhava ao sol. Para espanto dos promotores da execução, o povo acorreu às ruas. Ia a dar espórtulas aos padres que a pediam, segundo o costume, para a missa ao condenado. Às 9 horas da manhã, abriu-se o portão da cadeia e com os padres da Irmandade da Misericórdia que iam rezar a prece São Anastácio, apareceu diante os primeiros assistentes Tiradentes, vestindo a alva com as mãos amarradas por grossas cordas. Dirigiu-se a ele o galé Jerônimo Capitania, escolhido para a execução da sentença. Pediu ao Tiradentes que o perdoasse pelo que ia fazer, mas que ele é obrigado, então, a fazer tal objetivo. A um sinal, o carrasco puxou a corda, atando-a à trave. Não lhe permitiam aquele último recurso. Amparado por forças invisíveis ao populacho e à tropa, seu espírito, meio liberto do corpo, pairava acima do solo, ligado por tênues fios ao corpo maltratado, impulsionando a fala. Tirou-lhe o carrasco o crucifixo das mãos. Descendo os últimos degraus, Padre José terminava a prece, encomendava. Quando o padre falasse na vida eterna, era o momento, então, do suplício, ou seja, o momento onde a forca se consumava. Como se obedecendo a senha, Jerônimo puxou violentamente a corda, suspendendo o alferes no ar. Estertores convulsos sacudiam o corpo. Eram 11 horas e 20 minutos do dia 21 de abril de 1792. Pulando sobre o ombro do condenado, balouçado pelo ar, Jerônimo Capitania apressava a morte de Tiradentes. Somente às 2 horas da tarde que retiraram então o cadáver exposto na trave e colocaram então numa carreta que acompanhava todo o cortejo e trajeto, ou seja, numa carroça, né? Atrás do Marte, puxada por 6 galés e cercada e escoltada pela milícia de espadas à mão, foi levado para o regimento de Estremoz, no campo de Santana. Escoltado, os quartos do alferes, ou seja, ele já tinha sido então esquartejado, foram sendo distribuídos ao longo do caminho de Minas, levado em sacos de couro com salmoura. O quarto superior esquerdo ficara na estalagem das Cebolas, o quarto superior direito, perto da Igreja Nova, numa encruzilhada. O quarto inferior esquerdo, no povoado de Rodeio, numa encruzilhada, perto de Vila Rica, enquanto o quarto inferior direito era espetado em frente à estalagem de Varginha. A cabeça de Tiradentes chegou com toda a pompa um mês depois, então ele teve o seu suplício lá no Rio de Janeiro,
e depois ele teve então a cabeça trazida para Vila Rica, na tarde de 21 de maio. Então ele foi enforcado em 21 de abril, um mês depois a sua cabeça chegou para ser pendurada, onde eu mostrei para vocês na foto. No dia seguinte, pela manhã, reuniu o Visconde de Barbacena, o ouvidor da comarca, o escrivão, o presidente do Senado da Câmara, a tropa, e no alto de um poste de candeia, preso por uma corrente de ferro, foi colocada então a cabeça de Tiradentes. E dias depois, como eu já comentei com vocês, ela vai ser então tirada, né, por esses dois soldados que estavam então de guarda, né, para que ninguém roubasse a cabeça. Acabaram eles mesmos fazendo o enterro digno para ela. Aqui nós temos a figura do Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, de alcunha então Aleijadinho. Nós vamos ver então que passado alguns anos depois da Inconfidência Mineira, ele vai ser chamado para fazer uma obra em Congonhas, que é a obra mais importante dele, uma das mais importantes dele, que são os 12 profetas. Olha o interior da igreja que eu comentei que a gente iria ver, ó, a igreja de São Francisco de Assis, em Vila Rica, né? Olha os adornos que ele fez, as pinturas, aqui, é maravilhoso de você, tudo tem um significado, tudo tem um significado. Aqui, ó, imagine, gente, isso século XVIII, não tinha toda essa tecnologia que nós temos agora, e olha a beleza, então, dessas obras do Aleijadinho, que no livro conta, para quem quiser, né, tiver a curiosidade de baixar em PDF ou comprar pelo site, conta que ele é a reencarnação do Michelangelo, Miguel Ângelo Buonarroti, para quem nunca ouviu falar, pintor da Capela Sistina, lá do Vaticano, é autor da obra mais linda que eu já pude ver na minha vida, que é a Pietà. Para quem não sabe o que é a Pietà, é aquela imagem de Maria com Jesus nos braços depois que ele desce da cruz. É linda. Tem ainda a obra de Moisés, né, que ele também esculpiu. Então, segundo consta no livro, o Aleijadinho, né, em reencarnações anteriores, era então o Michelangelo. Deve ser daí que veio toda essa primorosidade que nós estamos vendo nas igrejas. Olha, que coisa mais linda. Né? Brasil afora, nós temos tantas igrejas bonitas, tanta riqueza guardada aí na história do nosso Brasil. Aqui nós temos então a igreja de Bom Jesus de Matozinho, que é em Congonhas. Então esses são os 12 profetas. O que o Aleijadinho fez? Ele representou cada uma dessas pessoas como os envolvidos na Inconfidência Mineira. Nós temos aqui Tiradentes e aqui nós temos o Cláudio Manuel da Costa. Tá? Então ele vai explicar, quando foi feita essa encomenda, ele até pediu, né, permissão para os seus amigos que já estavam no plano espiritual, e ele pegou então a Bíblia e assim ele foi retratando. Ó. Depois de muitos anos, veio a encomenda dos profetas do Átrio, 12 profetas. Vai começar o trabalho, ele abre a Bíblia e ele vê a primeira personagem ali, que era Isaías. Então, para representar Isaías, que era o principal profeta ali narrado, ele coloca então Tiradentes. E Tiradentes estava ao lado então de Aleijadinho nessa época e lhe sorria. O maior dos profetas, pensou Aleijadinho. Ao lado de Isaías, nós tínhamos então Jeremias. Então, quem ele vai pôr Jeremias? O Cláudio Manuel da Costa, um dos grandes articuladores também da Inconfidência Mineira, que na prisão falaram que ele tinha se suicidado, mas na verdade ele foi assassinado, porque eles queriam que ele contasse quem era o autor das cartas chilenas, que no caso era o Tomás Antônio Gonzaga mesmo, né? E ele que fazia a revisão, mas ele não entrou em minúcias, ele não dedou ninguém e por isso forjaram um suicídio, mas na verdade ele foi assassinado. Depois nós tínhamos então o Baruque, que era o secretário então do Jeremias. Já sei quem será o Baruque, será o doutor Tomás Antônio Gonzaga, então o nosso Dirceu nos versos, né? Ainda ele colocou como um dos profetas a amada do Tomás Antônio Gonzaga, a Maria Doroteia, de alcunha então de Marília. Então ela está lá vestida como um homem, mas é os traços dela quem lá está também. Era a vez de Ezequiel.
Ezequiel, ele homenageou Alvarenga Peixoto. Depois veio Daniel. O Daniel, ele fez, então, como ele era um dos exilados da Babilônia, ele colocou, então, o doutor Maciel para representar, então, o profeta Daniel. Frente ao profeta Daniel, ficará Oséias. E Oséias, então, será o Domingos Vidal Barbosa. Depois nós temos o Joel, né, que é o mestre da justiça, que ele colocou, então, o doutor Salvador Amaral Gurgel. Gurgel seria o profeta Joel e Rego Forte seria o Jonas. O Jonas é aquela passagem da Bíblia que tem lá, que foi engolido pela baleia, ficou não sei quantos dias e depois retornou. Depois ele colocou Amós e Naum. Pois Dona Marília, ele será Amós. Então, ele mesmo, o Aleijadinho, se autorretratou como um dos profetas do Adro, como ele chama. Aqui é em Congonhas, uma cidade vizinha lá de Vila Rica, ou seja, de Ouro Preto. E onde nós temos, então, essas obras maravilhosas do Aleijadinho, feito em pedra-sabão. Aí ele continua assim: perdoa, meu Jesus, não é orgulho, mas é que eu também fui um deles. Porque o Aleijadinho também foi um dos inconfidentes. Embora os livros de história não narrem essa passagem, mas ele também estava envolvido nas reuniões, ele também escondeu pessoas quando foi preciso. É verdade que não fui descoberto, não fui prisioneiro, senão das cadeias desse corpo enfermo. E Naum, ele colocou o Domingos Abreu Vieira. E o Abadias, ele colocou então o Francisco de Paula Freire, e o Abaruque será Oliveira Lopes. Então, todos os envolvidos da Inconfidência Mineira, ele colocou, então, como representante ali dos 12 profetas. Então, deixa eu voltar um aqui, ó. Tiradentes, então, representado como Isaías. Aí nós temos o Isaías aqui, ó. Todos eles têm representação, então, ligados à maçonaria. Toda assim, a forma como ele arquitetou a construção das capelas que tem nesse lugar, do Adro, como eles chamam, a disposição dos 12 profetas, tudo está ligado com a maçonaria. O Aleijadinho também era maçom. E para nós terminarmos, nós temos aqui o poeta, então, Tomás Antônio Gonzaga, que tinha a alcunha de Dirceu, como eu comentei com vocês, e a Maria Doroteia, que era então a Marília. Então, essa parte da história, como ele narra todo o romance que ele teve com a Maria Doroteia, eles ficaram noivos, mas eles não chegaram a casar, porque daí o Tomás Antônio Gonzaga foi exilado, foi lá para Moçambique, ela chegou um tempo depois aí atrás, eles ficaram juntos, mas ele já estava casado lá com a filha do rei, do lugar lá onde ele foi destinado, e ela é engravida, ela tem um filho, que o nome dele é Anacleto. Então, para não ser mal falado em Vila Rica, ela doa a criança, então, para uma família que eu cria. E no finalzinho do livro, esse Anacleto, ele veio conversar com ela e ele sabe de toda a história, porque a mãe, né, tinha a mãe, que não era biológica, tinha comentado para ele que a verdadeira mãe seria, então, a Maria Doroteia de alcunha Marília. O legal dessa história narrada aqui é que nesse momento em que eles eram noivos, o Tomás Antônio Gonzaga estava bordando o vestido de casamento, então, o vestido de noiva da Marília. Então, para vocês terem uma ideia, como é espetacular essa parte de plasmar, olhem o que aconteceu quando a Maria Doroteia, então, vai passar para o plano espiritual. Era 10 de fevereiro de 1853. Marília, velhinha, alquebrada, ergueu-se presa por fortes dores no braço esquerdo. Ela ainda comentou que ela achava que ela tinha dormido em cima do braço. E falou que ia lá na igreja de São Francisco de Assis para rezar. E a Francisca, que era a pessoa que sempre estava ao lado dela, não quis ir junto. Não foi ninguém junto com ela. Marília subiu e olha, gente, é íngreme. É íngreme que você tem que ter disposição para encarar. Mas ela foi, tomou o terço, o livro de missa, o chale e o véu. Leva ao menos alguém contigo, retrucou Francisca. E ela responde, que tolice, o que pode me acontecer? E foi. Passou a igreja Antônio Dias, que é aquela que foi o pai do Aleijadinho, então, que construiu.
continuou subindo com dificuldade, uma falta de ar, uma pontada no peito. Bem em frente à igreja de São Francisco de Assis, nós temos uma casa, que foi da onde até eu tirei aquela foto que aparece a igreja, é a casa do Tomás Antônio Gonzaga. Bem na frente daquela casa, ela passou mal. Então, quando eles veem que ela está passando mal, eles levam ela de volta, então, para a sua casa. E ela, então, acomodada na sua cama, a dor fora tão forte que ela desmaiou. E em poucos instantes morre, sem poder articular uma palavra. Daí a Francisca ficou se lastimando. Por que eu não fui com ela? Mas a Marília ouve, quer consolar, mas não pode. Ao pé do seu leito, ela vê um homem que lhe segura as mãos e a beija. Dr. Thomas, diz em espírito, enquanto a vestem com o vestido de noiva que guardara para o seu sepultamento. Até que enfim, Dr. Thomas, as entidades ajudam-me a transportá-lo. Aos poucos recobra sua lucidez e está novamente, bela como fora. Vestem-lhe a roupa que eu lhe tecera. Estou sonhando, Dr. Thomas? Estou sonhando? Pergunta-me ao ver tão linda. Não, não é o sonho. Nós vamos nos casar. Eu não te prometi? Seu pai e sua mãe vêm ao seu encontro. Eles abraçam-se comovidamente. Marília é levada num coche para a igreja de Antônio Dias. Isso já em espírito, gente, tá? Na porta, aguarda ela nada mais, nada menos do que o aleijadinho. Todos os amigos e irmãos nos esperam, bem como escravos, crianças e uma multidão de espíritos. Ao lado, Tiradentes conversava com uma jovem, que traz ainda a alva branca dos condenados. Marília parece pisar nas nuvens. Mestre Lisboa a leva pelas mãos até a nave, onde o bom cônego Toledo, ou seja, o padre Toledo, faz a preleção aos noivos. Eu a tomo nos meus braços e beijo-lhe os lábios queridos. Depois saímos sob uma coberta de arcos de mãos e espadas estendidas dos amigos conjurados e suas companheiras. Como esperei por esse dia, diz Marília. Que saudade! Morri cada dia longe de ti. Não a deixo continuar, nunca nos separaremos, digo. E nossas almas afins voam felizes em direção ao céu azul. Daí o livro termina comentando, então, sobre um verso de encerramento, que ele faz, então, agradecendo aos inconfidentes e falando, então, desse amor que ele tinha pela Marília. Então, esse livro, narrado, então, escrito, pelo Tomás Antônio, ditado, na verdade, pelo Tomás Antônio Gonzaga, mostra, então, o seu romance com a Marília de Dirceu, tendo como fundo o palco, então, da Inconfidência Mineira. Então, se vocês recordaram um pouco do que estudaram lá nas aulas de história, quando vocês estavam estudando lá no ensino fundamental, no ensino médio, dá para a gente fazer um laço, viajar um pouquinho no tempo, e agora se imaginem tudo isso no local onde realmente aconteceu o episódio. É muito gratificante. Aqui nós temos as referências, então, a referência da parte histórica, a referência, então, da parte espiritual. E temos, novamente, para nós terminarmos aqui, o nome do livro, para quem quiser, de repente, estiver com curiosidade de ler. Novamente, eu falo para vocês, ele tem PDF para você pegar de graça, então, na internet, se você quiser ler. Já é a 4ª vez que eu estou relendo esse livro. Ele me emociona muito cada vez que eu faço a leitura, principalmente essa parte deles no final, de conseguirem, enfim, ficarem juntos. Então, por quantas coisas passaram, por quantas situações ele postergou o casamento, porque ele já sabia da rebelião que iria acontecer e que ele poderia ser preso, então ele não quis prejudicar a Marília, mas enfim, no final, deu certo. Então, espero que vocês fiquem curiosos com o livro, fiquem curiosos em querer conhecer Vila Rica, hoje Ouro Preto, conhecer Minas Gerais num todo, porque é maravilhoso. Estivemos em São João del Rei, Congonhas, Mariana, e tivemos então em Vila Rica, ou seja, Ouro Preto, como ela é conhecida hoje. Obrigado pela atenção de todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações.
Obrigado pela paciência, obrigado por terem ouvido a leitura do livro. Espero que eu tenha conseguido incentivá-los, já que estamos nessa pandemia e não podemos sair, vamos ler. O livro é um bom companheiro, o livro é um bom amigo. Que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada.